Então, abramos nossas Bíblias aí, no livro de Jeremias, capítulo 17, e nós vamos ler 2 versículos, que são os versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. O título dessa mensagem é Como uma Árvore. Como uma árvore. O meu professor de homilética, 1 e 2, é uma matéria que nós damos no seminário, ele diria: se esforcem para colocar sempre Cristo, Deus, no meio dos títulos. Mas esse aqui, eu peço desculpas a eles, mas eu quis pegar a expressão do versículo mesmo, do versículo 8 do texto que nós vamos ler. Como árvore, Jeremias 17, 7 e 8. Tem uns tópicos que serão aqui projetados, ajudarão os irmãos a poderem nos acompanhar. Eu leio a Nova Versão Internacional, a NVI. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém, irmãos? Comentários rápidos em relação ao texto, para que nós possamos dar andamento aos tópicos, os aspectos que levantamos. A palavra bendito, bem-aventurado, em outras versões, vem do hebraico e tem o sentido de alguém mais do que feliz. É a pessoa que é mais do que feliz. Pense em alguém que é feliz e aumente. Então isso vá mais além, porque a palavra bem-aventurado tem esse sentido lá quando vem da língua hebraica. Alguém mais do que feliz. Alguém mais do que próspero, né? Então o texto diz: bendito é o homem. Aqui o homem é no sentido que nós chamamos genérico, não é? Ou seja, é o homem, é a mulher, é a pessoa, é a criança, é o adulto, é o idoso, enfim, é a pessoa, o ser humano, não é? Cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí esse texto, ele dá base, é uma ponte, para que nós possamos ver algumas características dessa pessoa mais do que feliz, como a árvore, porque assim, o cristão aqui, essa pessoa mais do que feliz, a metáfora usada, a ilustração usada por Jeremias, é como a árvore, uma pessoa como uma árvore, é como o salmista lá no Salmo 1. Inclusive, se você pegar o Salmo 1, versículo 3, você vai ver que parece que copiou e colou. Mas os autores são diferentes, porque Jeremias está aqui cerca de aproximadamente o quê? Ministério de 40 anos, de Jeremias, longo, mas ele vê a queda de Jerusalém. Não é? Ele vê lá em 500 cerca de 600 ali 500, 600, queda de Jerusalém, e ele, na sua profecia, ele já disse que aconteceria dessa forma. E lá no Salmo 1, nós não temos a autoria do Salmo 1 assim tão exata, é atribuída a Davi, porque Davi fez a maioria dos salmos, mas também há quem pense que foi é um salmo pós-exílico, né? Então, talvez Esdras. Então, assim, o Salmo 1 não temos uma autoria fixa, mas ele é muito parecido com esse texto aqui. Tá certo? Lá no Salmo 1, para quem sabe o Salmo 1 de cor, não é, que inclusive até nos filmes, parece que todo falecimento que tem, todo sepultamento só bota o Salmo 1. Já viram isso? Ou é o Salmo 1 ou é o Salmo 23, né? Lá sendo recitado. Então, há uma semelhança muito grande. Mas, irmãos, essa árvore, esse crente, né, como a árvore, nós temos alguns aspectos interessantes em relação a ele. É que ele foi plantado, né, essa árvore foi plantada propositalmente. Propositalmente. O versículo 8 diz que ele será como a árvore
essa pessoa mais do que feliz, plantada junto às águas. Plantado. Plantar é um ato proposital. Tá certo? Há algumas sementes, algumas plantas, que nós já sabemos por leitura, de que se elas nascerem na copa das árvores, ali perto do tronco, elas não germinam. Então a natureza fez o quê? Deus, né? Com a natureza. Fez com que os passarinhos buscassem essas sementes, Pedro, e eles levassem para fora da roda, não é? Daquela árvore, da proximidade daquela árvore, para que eles peguem a luz do sol e assim brotem. Não foi o caso dessa árvore. Essa árvore foi plantada propositalmente. Alguém chegou e plantou no lugar bom, junto às águas, aos ribeiros de águas. A nossa vida não é uma vida de acaso. Nós aqui fomos plantados por Deus, no sentido de nós nascermos com um propósito. Nós somos plantados e nascemos e viemos ao mundo propositalmente, por um plano de Deus, um presente de Deus. Então, quando as pessoas pensam assim, às vezes a vida como um acaso, e o que ocorre com ela, não é dessa forma. Porque nós fomos aqui, estamos aqui com um propósito. Esse é o primeiro aspecto. Essa árvore, que é uma metáfora de nós aqui, não é? Pela graça de Deus, nós somos plantados propositalmente junto às águas. Há um segundo propósito, um aspecto, aliás, que essa árvore, ela desenvolve raízes profundas, assim como o crente deve desenvolver. Na realidade, Jeremias não está falando de árvore. Ele está falando do homem, da pessoa, da mulher que confia no Senhor. E que, para ser bem-aventurado, vai desenvolver esses estágios, essas etapas da vida. Então, desenvolve raízes o quê? Profundas, porque no próprio versículo 8, diz que estende as suas raízes para onde? Para o ribeiro. E aí eu coloquei aí até uma figura, deixa eu ver como está aparecendo aqui a curiosidade. Né? Ela está um pouco distorcida, né? pela mancha ali, mas é justamente isso. Foi plantada propositalmente, ou propositadamente, para que ela pudesse estender as suas raízes para o ribeiro. E ela pudesse ali ser nutrida, ela pudesse desenvolver as suas raízes, porque, irmãos, se nós não desenvolvemos raízes, e raízes aqui entenda-se fé, maturidade cristã, não é? Todo o aspecto de disciplinas espirituais, nós vamos ter uma vida cristã sem sustento, sem fortalecimento. E quando vier o vendaval, quando vier o tempo de seca, quando vierem as adversidades, nós não teremos raízes para ficarmos em pé. Inclusive, eu não sei quantos já ouviram aqui sobre o bambu chinês, não é? Ou o bambu mesmo, mas diz que o bambu chinês, durante 5 anos, ele fica ali com aquela touceira só assim, sem crescer, durante 5 anos. Ele não se lança ao crescimento, porque vai criando raízes no subsolo, e depois de 5 anos ele sobe e alcança 20 metros de altura, cerca de 20 metros. Sobe muito, não é? Mas teve base, teve raízes. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos desenvolver raízes que possam, espirituais, para que possam nos sustentar nos tempos de adversidade, nos tempos de luta. Terceiro, essa árvore não temerá, esse cristão, esse crente, esse bem-aventurado, não temerá o calor. Diz que não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Eu gostei muito, irmãos, confesso, da expressão não temerá quando chegar o calor.
duas coisas rapidamente aqui, só nessa frase. Não temerá. Medo é algo que é extremamente humano. Dentro do aspecto humano, até plenamente compreensível. Tem gente que tem medo de algumas coisas, não é? Dos seres vivos mais pequenos que nós temos. Tem gente que corre, se pela, não é? De medo. Mas medo há um âmbito, um aspecto até natural. Mas existe um medo que os estudiosos, inclusive na psicologia, e a Bíblia se preocupou em dizer isso, que é um temor além daquilo que é normal. É um medo que muitas vezes é criado na mente, agasalhado na mente, e quando a gente vai espremer, quando a gente vai buscar os fundamentos, não existe, estão na mente. Foram criados pela mente. Eu não quero dizer que todos os medos são assim, mas nós sabemos que a nossa mente é muito propícia a maximizar as coisas, não é? Às vezes a dor é só numa parte do corpo, às vezes a dor é só no joelho, mas aí a gente estende a dor para a perna toda. Às vezes a dor é só localizada, mas aí a gente maximiza, às vezes, para todo o corpo. Às vezes a luta é só um momento ali, é pontual, mas aí a gente faz a leitura exagerada às vezes, e aí se cumpre o que nós temos na expressão nossa, não é? Que diz que às vezes fazemos tempestade num copo d'água. Não quero aqui minimizar os problemas, irmãos, mas quando a Bíblia vem e diz, olha, esse cristão não temerá quando chegar o calor, também está dizendo para mim e para você que o calor vem. O calor vem, não é um se, uma partícula de que se vai acontecer. Aqui não tem, não temerá se chegar o calor, não. É quando chegar, ou seja, vai ocorrer. É uma questão só de tempo. De tempo. Aqui no Brasil nós não temos as estações tão bem definidas. Nordeste, essa temperaturazinha aqui para alguns é frio, mas eu estou suando aqui, não é? E não sinto frio, eu senti frio em outros locais do Brasil, não é? Ou aqui no estado mesmo. Às vezes no interior do estado é frio, um pouquinho frio aí já dá para chamar de frio. Mas nós não temos estações tão bem definidas no Brasil, por causa do clima que nós temos, né? Esse clima tropical. Mas nos países com clima temperado, aí se tem estações bem definidas, não é? A primavera, verão, outono, inverno. E chega o calor, chega o verão. Agora, enquanto estamos aqui no que chamamos de inverno, os países lá do eixo europeu estão no calor, inclusive com florestas, algumas pegando fogo, não é? Por quê? Porque sabemos que calor aqui na Bíblia é mais do que uma temperatura, é mais do que uma estação. Aqui é sinônimo de provação, de luta, de adversidades que nós passamos. Então não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Na imagem que se os irmãos podem ver aí, essa árvore está cercada, aí também foi uma devastação, né? Porque aí também teve a questão de que alguém propositalmente pegou machados aí e cortou, mas a terra é seca ao redor, ela é árida, a estação seca, mas as folhas do cristão, ou seja, a fé do cristão, aquilo que o cristão ele tem como seu testemunho, entendamos aí as folhas verdes como aquilo que nós temos que os outros veem em nós, porque as raízes não se dá para ver, não é? Não se dá para ver de muitas árvores, mas a copa que nós chamamos, que eu estou aqui trazendo como testemunho, é visível. E elas estão verdes mesmo no tempo de calor, mesmo no tempo de sequidão. E nós vamos a um outro aspecto, que diz que esse cristão, que é como a árvore, não ficará ansioso. Essa árvore não ficará ansiosa. Não é? Não ficará. O texto diz no versículo 8, lá já no finalzinho, diz que ela não ficará ansiosa no ano da seca.
E aí eu coloquei essa ilustração, é um dos primeiros esboços que eu faço com ilustração, não tenho costume, mas para figurar bem de que a ansiedade que nós temos hoje faz parte dessa era, esteve sempre presente no ser humano. Esse aspecto de ansiedade, não é? Que dá a ideia de algo quase que descontrolável em nossa vida. Diante de situações as mais adversas que passamos, a ansiedade ela se apresenta antes e depois. Tem gente hoje que enquanto nós vamos sair daqui, não é? Alguns vão comer alguma coisa antes de deitar e vamos para o berço, para a cama. E você vai dormir, porque alguns irmãos dormem muito bem, não é? À noite. Mas devido à ansiedade, tem gente nessa noite, e eu não tenho os dados aqui, mas eles são alarmantes, na última vez que li, de pessoas que não conciliam o sono à noite. Elas não conseguem, elas veem o dia clarear. Alguém já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão. Mas eu quero crer que eu não estou sozinho nessa caminhada. Porque em algum momento aconteceu isso. Não é? Comigo e com você. O sono, com sono, mas o sono não vem. E aí a pergunta é por quê? Dentre outras causas, porque aqui não é questão apenas do aspecto clínico, eu estou levantando o aspecto emocional e espiritual, ansiedade. A ansiedade, e alguém já disse que a ansiedade é a antecipação daquilo que nós vamos, quem sabe, enfrentar ou não. Às vezes nem vai acontecer daquela forma, mas a gente já antecipa. Tem gente com ansiedade, porque ela olha para frente e ela não sabe o amanhã. E quem é que sabe? Nós sabemos que vamos estar com Cristo quando se cumprirem a consumação dos séculos. Mas os detalhes da nossa vida, irmão, nós não temos. E nem devemos ficar muito preocupados com essa questão. Veja bem, não estou aqui advogando a imprudência. Preocupados no sentido de algo que nós não temos o controle. Então, esse cristão, esse crente, como a árvore, ele não fica ansioso no ano da seca. Qual foi o seu ano de seca? Olha, seca é um negócio sério. Seca. Eu, inclusive, tive há pouco tempo, no meu primeiro campo missionário, que foi Poço Verde, né? Que eu falo sempre, os irmãos vão ouvir muito. Enquanto eu for pastor aqui, vou ouvir muito. E eu lembro de um batismo. Estava agendado para lá, pastor Jabes. Lembra do micro-ônibus que nós tínhamos? Ia chegar com a caravana. E já tínhamos lá um grupo de irmãos para batizar. Mas foi numa época assim do mês de novembro, não é? Um verão. E aí o que foi que ocorreu? Faltou água na cidade. Mas não foi aquela falta assim de que faltou um tempo e chegou a noite. Não, foram dias. E aí nós tivemos que, graças a Deus eu tinha um corpo melhor do que tenho hoje, porque era muita coisa feita para o obreiro só. Alguns irmãos eu nem quis nem chamar, porque eu podia fazer. Aí chegou, mas chegou na torneira baixinho lá, não é? Que tinha, e eu tive que pegar de balde, tome lá no batistério. Pastor Jabes ainda quando chegou, ele disse, meu filho, aqui se for muito grande não vai dar para batizar não. Não é? Porque não ficou no nível ideal. Seca, o ano de seca. O ano de seca. Qual foi o seu ano de seca? O seu ano de tribulação. Às vezes até mais de um. Mas aqui é mais de que um ano de 12 meses. Não. É o período. Quem sabe é esse momento que nós estamos passando. Quem sabe é esse tempo para alguns. Não ficará ansiosa no ano da seca. A questão toda, irmãos, é que nós não temos como dizer o ano da seca assim, ano da seca, vai embora. Não venha não. Ele vem. E a gente passa. Mas o que é possível, espiritualmente falando aí, é eu não ficar ansioso porque estou vivendo um ano de seca. Às vezes os recursos,
as finanças parcas, as dificuldades financeiras. Essa semana fiz supermercado e deixei uma quantia lá, que se eu for me lembrar, a primeira compra que eu fiz quando casei, Claudemir, que eu lembro até hoje, de R$ 34, em 1995, com 2 carrinhos cheios de comida, de compra, para passar um mês todo. Aí deixei uma quantia lá e a própria moça do caixa, né, ela disse, é impressionante, meu Deus, que tempo a gente está. Não é? Que tempo a gente está. E aí saí com algumas sacolas na mão. Muito mais, muito além. E é claro que houve, nós estamos hoje em 2023, muitos anos já se foram. Mas o que eu estou dizendo isso é que o ano de seca vem e muitas vezes minam aquilo que nós temos e vem e solapa as nossas situações econômicas, financeiras e o pior, porque essas aí nós até passamos e tiramos, às vezes até de letra, mas as questões de caráter emocional e espiritual, essas aí, elas vêm com maior força. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos perecer, irmãos. E por último, essa árvore, esse crente, esse cristão, não deixará de dar fruto. É o final do versículo 8. Não deixará de dar fruto. Nem deixará de dar fruto. É como termina o versículo 8 do texto que lemos. Irmãos, não há coisa mais triste na vida do cristão, de um cristão, do que um cristão infrutífero. Uma vida cristã infrutífera. É possível isso. Penso que se nós não nos cuidarmos, vai ser possível. Não é uma questão de fé, graças a Deus, de fé em termos de salvação. Graças a Deus, somos alcançados pela redenção em Cristo Jesus. Mas quem sabe por um período de tempo da nossa vida, nós não frutificamos. Quem sabe até temos uma quantidade de folhas bonitas, uma ramagem bonita que quando se olha de longe, como Jesus olhou, né? E ele viu aquela figueira de longe e foi buscar, ele já sabia que ela não tinha, inclusive nem era tempo de figos, né? Naquela época. Jesus queria dar uma lição aos discípulos. Mas e é possível de que a nossa copa, as nossas folhas estejam verdes, mas sejamos uma árvore infrutífera. Um cristão infrutífero. Um cristão que, como aquela parábola daquela vinha, não é? Estava ocupando ali, a figueira ocupando o lugar, o espaço ali, mas sem frutificar. Sem frutificar. O cristão, como a árvore, não deixa de dar fruto. Dá fruto em todo o tempo. Não tem umas árvores que dão fruto continuamente? Porque tem umas que são sazonais, não é? As que são sazonais. Mas tem umas que dá em todo o tempo. Esse tipo aí de árvore é como o cristão. Ou o cristão é como esse tipo de árvore que dá fruto em todo o tempo e deve dar. Às vezes até sem sair de casa. Sem sair de casa. Às vezes até numa cama de hospital, ele frutifica. Porque temos informações de irmãos nossos, inclusive alguns que partiram e outros que saíram com vida, graças a Deus. E os que partiram também, aprove a Deus, antes de partirem, poderem ali, internados, propagar o evangelho para pessoas que não sentariam no banco da igreja para ouvir um pastor, como eu. Mas ali elas deram frutos. Ali elas frutificaram. Todo corpo médico, às vezes, ouve de Jesus, um testemunho autêntico de uma vida, que dá fruto, muitas vezes até na cama do hospital. Dá fruto, muitas vezes,
em situações as mais adversas que passamos. Então, meus queridos, eu quero deixar essa mensagem aqui para todos nós, para que sejamos como essa árvore. Vamos, pois, nos ater aos aspectos dessa árvore, que é o sinônimo, que é a metáfora de uma pessoa mais do que feliz. E o mais importante, um ponto importante, aliás, aqui, é de que, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio às dificuldades temporais, essa árvore, ela permaneceu de pé. E ela permaneceu frutificando. Que essa mensagem sirva com alimento para todos nós e até advertência também para todos nós aqui. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos orar então? Ore comigo agora. Senhor, muito obrigado nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi explanada aqui. E procurei me ater à fidelidade das Escrituras, para que pudesse passar como deve ser feito. Agora, Senhor, quando recebemos, te pedimos em nome de Jesus, que essa palavra ela desça ao nosso coração e ela encontre terreno fértil. E ela frutifique, e ela produza em ações, de atitudes de fé, de confiança, de testemunhos vivos do Teu poder, da manifestação do Teu poder em nossas vidas. Abençoa o Teu povo nessa noite. Faz com que, Senhor, aqueles que também hão de ouvir essa pregação, elas possam também ser edificadas e exortadas em Ti. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.